Olá a todos. Neste momento, eu levo até você mais uma mensagem de fé e esperança através desse vídeo. Vou começar esse vídeo com uma declaração que vai assustar muitas pessoas, mas isso é muito bom para o seu despertamento. Por quê? Porque ninguém pode ser cristão sem ter o Espírito Santo do Pai. E sobre isso, nós queremos falar sobre as duas sementes. Essa é uma doutrina, esse é um ensinamento, essa é uma mensagem que vai chocar profundamente os crentes que têm o Espírito Santo, que é a doutrina da serpente. Ou seja, a doutrina da serpente vai chocar profundamente os crentes, os cristãos que têm o selo da promessa, que é o Espírito Santo. O sistema religioso que vivemos agora em 2022, em geral, não aceita os ensinamentos do Messias, do Salvador, do Emanuel. Mas eles aceitam as mensagens, eles aceitam os ensinamentos de Caim, que todos sabem que o Caim era a semente da serpente, semente do maligno. Você pode pegar a sua Bíblia e ler no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, onde o eterno Criador diz que ele colocaria inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Descendência significa semente, frutos. Então a serpente teria os seus descendentes, assim como a mulher também teria os seus descendentes. Duas sementes do ser humano no mesmo ventre. E a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. E a descendência da serpente morderia o calcanhar dos descendentes da mulher. Ou seja, o Eterno que fez os céus e a terra, ele colocou uma inimizade entre as duas sementes, a semente do bem, a semente do mal. Os filhos de Deus, os filhos do Eterno e os filhos dos homens, os descendentes de Caim. Se você for ler na sua Bíblia a parábola do reino, em Mateus 13, verso 38, você vai descobrir que ali foi semeada dois tipos de semente. Uma que era boa e outra que era má. Uma era o trigo, que são os filhos do reino, e outra era o joio, que era os filhos do maligno. E agora nós paramos e fazemos uma reflexão. Qual semente eu sou? Eu sou semente do maligno? Eu sou descendente do maligno? Ou eu sou descendente da mulher? Essa mensagem que está sendo falado e que você está nos assistindo agora, vai resolver o seu problema? Com certeza vai resolver o seu problema. Por quê? Porque o próprio Salvador, o próprio Messias diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
E quem é a verdade? Quem é o caminho? Quem é a vida? É a semente da mulher. Não é o descendente do Caim de maneira nenhuma. Então, meu amado ouvinte, você que acompanha os meus vídeos, eu agradeço pela sua paciência, né? E pela o elogio de assistir os nossos vídeos. Dê aí seu like, se inscreva no canal do Misael Nório, e se você se identifica com essa mensagem, compartilhe para aqueles nossos irmãos que ainda não chegaram ao conhecimento da verdade, que ainda estão presos dentro de um sistema religioso falido, criado pelo homem. Por quê? Porque todos nós temos um inimigo dentro de nós. E onde está esse inimigo? Como que nós vamos descobrir quem é esse inimigo que está dentro de nós? Combatendo a carne, combatendo contra o espírito. Os frutos da carne e os frutos do espírito. Porque nós sabemos, amados irmãos, amigos e simpatizantes, nós sabemos que o campo aonde a parábola é anunciada, o campo é o mundo. Segundo Mateus, você pode conferir aí na sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 13, verso 38. E o joio é os filhos do maligno. A semente que o maligno semeou aqui nessa terra é a religião. Por que a religião? Porque a descendência de Caim segue uma religião criada por homens. Os descendentes da mulher seguem o Messias. Ele mesmo disse que aquele que me segue não andará em trevas. Então tem uma diferença muito grande entre aqueles que seguem o Messias, que é a luz desse mundo, e tem aqueles que seguem a religião que foi semeada pelo maligno aqui na terra. E através desse vídeo de hoje, eu convido você a fazer uma reflexão conforme o profeta Elias fez. Se o seu Deus é o eterno, segue o eterno. Se o seu Deus é a religião, siga a religião. Porque você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir ao eterno e servir a religião. Porque você vai se aborrecer com um dos dois. Então é muito importante que você decida. Você dobre o seu joelho, ore e decida. A quem eu devo seguir? O eterno que fez os céus e a terra, ou seguir uma religião cheia de dogmas, criado pelos homens, que nada mais é do que um fardo pesado que foi colocado sobre a vida das pessoas. Faça a escolha. Por quê? Porque o Messias era filho do Eterno. E Judas, que fez parte do ministério do Messias, Judas Iscariote foi convidado a fazer parte dos apóstolos. E foi dado poder e autoridade para os apóstolos para curar toda sorte de enfermidade, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos. De graça receber, de graça eles deram. Judas Iscariote fez parte do ministério do Messias. Mas Judas não era semente da mulher. Judas era a semente do maligno, da perdição. E aqui nós vemos as duas sementes. Uma que derramou o sangue na cruz para que nós tivéssemos salvação. Uma semente. E a outra semente, que era o Judas,
vendeu por dinheiro aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nós sabemos que Caim era filho do maligno e que Judas era filho da perdição. Judas jamais foi filho do eterno, do Criador. Por esse motivo que o Messias, o Salvador, toda vez que ele encontrava, que ele deparava com os sacerdotes do templo, com os religiosos que se assentavam na cadeira de Moisés, o que o Messias dizia para eles? Raça de víboras, serpente. O que é a raça? Descendente. Filho de cobra, cobrinha é. Filho de víbora, víbora é. Filho de peixe, peixinho é. Então, se o Messias, o Salvador, chamava os religiosos daquela época, os sacerdotes do templo, de raça de víbora, era porque a religião era uma semente do maligno. Não era uma semente da mulher. Como assim que nós vamos diferenciar? É muito simples. Qualquer pessoa que lê as Escrituras, qualquer pessoa que tem um Espírito Santo, ele sabe que o Eterno ungiu o Messias, o Salvador, com o Espírito Santo para curar todas as enfermidades, para desfazer toda a obra de Satanás, para desfazer toda a obra do maligno. E no momento em que eles estavam ali celebrando a ceia, os 12 ali celebrando a ceia, Satanás entrou em Judas, porque Judas era do maligno, fazia parte, era descendente do maligno. Satanás entrou em Judas e o Messias disse para ele: o que tem para fazer, faze-o logo. Judas molhou o pão no bocado, comeu e saiu e foi trair o Salvador. Vale ressaltar que o Salvador, ele deu poder e autoridade para todos. Ele deu poder e autoridade para os filhos do Eterno e deu poder e autoridade também para o Judas, que era filho do maligno. Porém, na hora da morte na cruz, que foi derramado o sangue do inocente na cruz, o Espírito Santo foi derramado para os seus seguidores, para os seus filhos. E as entranhas de Judas, que segundo a história diz que ele se enforcou e suas entranhas saíram para fora. Então, aqueles espíritos que estavam no corpo de Judas se espalharam também, contaminando as pessoas com o sistema religioso. E você pode prestar atenção que depois do Pentecoste, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, depois do Pentecoste, o espírito de Judas voltou para a bolsa de dinheiro. Quando o Salvador estava fazendo o ministério dele aqui na terra, curando as pessoas, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos, perdoando as pessoas, o Judas fez parte do ministério. Só que o Judas é quem guardava a bolsa de dinheiro. A intenção do Judas, o que ele tinha no coração dele, não era amor pelo próximo. Judas era ladrão, porque ele roubava o dinheiro que estava dentro daquela bolsa. E isso simboliza as religiões. As religiões estão pouco preocupadas com a sua salvação, com a situação, com a prova, com a enfermidade que você está passando, com a luta que você está passando dentro da tua casa, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com a enfermidade,
com emprego, desemprego, com a fome batendo na porta. O Judas, que gosta de dinheiro, que ama o dinheiro, ele não está preocupado com você. Ele está preocupado com o ouro, ele está preocupado com o dinheiro. Porque o Judas, que simboliza a falsa religião criada pelos homens, ele ama o dinheiro até o dia de hoje, mesmo sendo religioso desde o princípio. O Judas era uma pessoa religiosa, só que ele não tinha o Espírito Santo. E por esse motivo foi que ele vendeu o nosso Salvador por 30 moedas de prata. E hoje não é diferente. Os filhos do maligno, os descendentes de víbora, de raça de víbora, estão vendendo, comercializando dentro dos templos. Por quê? Porque eles são descendentes de Judas. Eles amam o dinheiro. A religião ama o dinheiro. Os religiosos amam o dinheiro, mata por dinheiro, mente por dinheiro. Os religiosos querem fama. Os religiosos querem ser aplaudidos na política. Os religiosos estão sempre misturados, veja bem, estão sempre misturados com o eterno, com a política e com a religião. Você chega numa pessoa e pergunta para ele assim: você tem religião? Ah, eu tenho. Você crê em Deus? Eu creio. Mas ele está envolvido com política, com a religião e com o dinheiro. Mas ele não tem nada do Espírito do Pai nele. Então, ele é um descendente do maligno. Ele é um descendente de Caim. Por quê? Porque a falsa religião de hoje, ela é simbólica, como se fosse a Jezabel. O que a Jezabel fez com o rei Acabe? Aliás, o que o rei Acabe fez com a vinha de Nabote? Matou Nabote para poder ficar com a vinha dele. Instruído, apoiado, aconselhado por Jezabel. Jezabel, que era descendente do maligno. E hoje não é diferente. A falsa igreja, a religião de hoje, que não tem o Espírito Santo, quando eu digo não tem o Espírito Santo, eu digo pelo seguinte: hoje, em 2022, não existe mais curas milagrosas. Não se vê mais um cego enxergando, não se vê um mudo falando, não se vê um surdo ouvindo, não se vê um paralítico andando, não se vê um morto sendo ressuscitado. Por que não acontece isso? Porque o dinheiro é que comanda a religião. A religião, a falsa religião, ela funcionada forçosamente com o dinheiro. Ela não tem nada do eterno, não tem o Espírito. Por que não tem o Espírito? Porque o próprio Nicodemos disse para o Messias: mestre, sabemos que és vindo da parte do eterno, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se o Pai não estiver com ele. Hoje não acontece mais os milagres dentro dos templos. Por quê? Porque o Espírito do Pai não está nesse lugar. Porque quem manda e comanda dentro do sistema religioso, dentro da política, não é o Pai. É o dinheiro. Somente o dinheiro. A falsa religião adora o ouro, o dinheiro, que é o Deus dele, é o Mamon. E nós sabemos que o Messias, o Salvador, ele ama as pessoas, ama você, ama eu, ama todos que estão assistindo esse vídeo, através do Espírito do Pai. Mas a falsa igreja, que é a religião, só ama você se você for dizimista. Se você tiver dinheiro, eles amam você. Mas se você não der o dinheiro, eles nem te consideram como irmão.
Eles não consideram você como filho do Eterno. Por quê? Por que se recolhe tanto dinheiro nas chamadas igrejas? Por que todo mês recolhe milhões e milhões e milhões e milhões de dinheiro em forma de dízimo, com a desculpa esfarrapada de ajudar os pobres? Por que a falsa religião faz isso, sendo que o Messias e os apóstolos nunca fizeram isto? O Messias, o Salvador, nunca cobrou e nunca pagou dízimo. Os apóstolos nunca cobraram e nunca pagaram dízimo. Então é fácil você saber de quem você é descendente. Você é descendente da mulher, a noiva do cordeiro, ou você é descendente da serpente, que lá no jardim do Éden fez com que a mulher comesse do fruto proibido. Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso, pensa na sua salvação, porque a nossa vida aqui na terra é um sopro, mas a eternidade é a eternidade. Então, faça uma reflexão e você mesmo, veja de quem que você é descendente, da mulher ou da serpente? Gratidão a todos.